5 pontos, gente, no limite da razão, hein? No limite da razão, o negócio o Santos passou o Vasco. O Vasco fez uma reta muito ruim agora. Mas, de qualquer maneira, já garantiu a classificação na Sul-Americana. Porque alguém aí vai ganhar a Copa do Brasil, que tá ali, né? E aí vai abrir a vaga pro Vasco na Sul-Americana. Tudo vai depender desses resultados. Pra Libertadores não dá, né? Só dá pra Sul-Americana. Ou se ele ganhar a Copa do Brasil, aí sim ele ganha uma vaga na Libertadores. Lucas Pedrosa, esse jogo aqui tu quer falar ou você finge que não existiu? Não, quero falar. Então fala. Precisa ser falado. E agora, Vene, chegou a hora que ele vai desabafar. Que não existiu? Não isso tem que ser lembrado pelos jogadores. Que isso, Porque gente? Tô eles querendo passaram pensar uma no nosso vergonha, amigo. cara. Não é não, Pedrosa? Mais uma. O que houve, Pedrosa? O que houve é o seguinte, gente. Ó, eu vou te falar um negócio, hein. Vene, uma das coisas que eu mais gosto, que eu odeio falar, que eu menos gosto de falar, é eu avisei. Porque se você tá avisando alguma coisa pra alguém, significa o seguinte: você tá alertando, Sim. você tá falando assim, ó, não faz isso, irmão, Sim. é pior pra você. É ruim falar isso. Eu falo pro meu marido direto. Eu odeio falar Eu espero pra falar. Eu deixo ele lá e eu falo. avisei. Aí eu chego. Eu avisei. Se tratando do Vasco, eu não quero ter razão. Eu não quero ter razão. Eu quero que ganhe sempre. Sim. Eu quero Mas que você vai falar o quê? Sobre a escalação do Hugo Moura? Não, sobre o Hugo Moura. Sobre o Hugo Moura. Sobre o Hugo Mas Moura. eu vou fazer o advogado aqui daquela pessoa. Não tem, Vene, vai perder a causa. Vai perder a causa. Pô, mas time reserva, vai fazer o quê? Vene. Tô tentando, mas Não não é dá. uma vez, irmão. Não é uma vez. É o ano inteiro. É o ano inteiro o mesmo jogador prejudicando o Vasco em todos os jogos, em todos os contextos, porra. Aí a loucura, que é o que eu falo. O treinador, ele tem a pachorra de dizer em entrevista coletiva, passadas da entrevista coletiva, que o Hugo Moura não errava com ele no Vasco. O Hugo Moura nunca fez nada de errado com ele no Vasco. O Hugo Moura, ele é expulso, ele erra dentro de campo, ele prejudica o time. Aí o Verratti sai estressado com o Diniz, chutando o balde. Tá errado, Verratti. Tá errado, a culpa não é do Dinizão. Aliás, a culpa é do Diniz por escalar o Hugo Moura. Mas a culpa não é do Diniz que o Hugo Moura foi expulso. Você saiu do jogo porque o Hugo Moura foi expulso. Aí o Vasco ficou com um a menos, teve que tirar o atacante pra não tomar a goleada. E aí ele Adiantou sai, uma já coisa? vai mostrar daqui a pouco, ele sai bravinho, o Verratti. E com razão, não no sentido dele brigar com o Diniz, Sim. mas no sentido dele tá puto com a situação. Então assim, cara, é o seguinte, o Vasco esse ano, ele foi marcado por um momento em que esse time não tinha os reforços da segunda janela. Os reforços da segunda janela chegaram. Robert Renan, o Cuesta e o Barros principalmente, além do Carlos Andrés Gomes. Aí naquele momento ali, o Vasco formou um time de futebol. 11 jogadores que tinham a capacidade de, quem sabe, vencer até da chacota. Então vocês que recebem dia e muito bem, tem toda a estrutura possível, assumam a responsabilidade. Se não for para assumir esse ano, sumam do Vasco, porque é isso que vocês fazem aí nos últimos 3 anos. E ontem, depois do jogo, o treinador Fernando Diniz, durante a coletiva, disse que essa derrota pro Galo pode ser considerada a maior derrota da carreira dele. Rodou. Eu estou indignado com 5-0. Indignado, completamente indignado. Totalmente indignado. Talvez tenha sido a maior derrota da minha carreira também. Então, assim, eu não estou nem um pouco feliz. Muito pelo contrário. E essa indignação os jogadores vão ter que ter. Os jogadores também têm que ter, né, o Vene Casagrande? Disse o Diniz. E é importante, porque, mas era o time reserva, o Vasco não brigava mais por nada, e blé, 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 blé. Mas é o Vasco da Gama sempre. O torcedor vascaíno não merece passar pelo que vem passando nos últimos anos. É uma vergonha atrás da outra. Só que o ponto que eu quero tocar, Fernandinho, é o seguinte. A gente viu essa temporada do Vasco, eu acho que está dentro daquilo que a gente imaginava, tá? O grande problema foi que o presidente Pedrinho, em determinado momento, fez o torcedor sonhar, dizendo que o elenco do Vasco era top 8, sendo que a gente sabia que não era top 8, e ele falou isso antes mesmo dos reforços, no meio da temporada, reforços esses que ajudaram bastante o desempenho do Vasco em determinado momento. A questão é, por mais que o Vasco passe do Fluminense e chegue à final da Copa do Brasil, pode até sonhar com o título da Copa do Brasil, sempre falo aqui, mata-mata dá a possibilidade de um clube como o Vasco, que não vive um grande momento, sonhar com o título. Não tem nada dando certo. Não adianta achar que só porque chegou à final da Copa do Brasil, pronto, o trabalho foi bem feito. Não, o trabalho não foi bem feito. Precisa ter uma autoavaliação e entender que
muita coisa precisa mudar, porque o torcedor do Vasco não aguenta mais passar pelo que vem passando. Pedrosa mencionou aí, os rivais aqui no futebol carioca estão vivendo grande fase, a gente vive elogiando. Inclusive os 3 estiveram na Copa do Mundo de Clubes e o Vasco da Gama está empilhando vergonha atrás de vergonha, goleada atrás de goleada. 5-0 para o Atlético Mineiro, um Atlético Mineiro já morto na temporada. O próprio torcedor do Galo sabia disso, nem foi ao estádio, porque já não esperava mais nada, um time que também já estava pensando no próximo ano. E você levar de 5-0, por mais que seja time reserva, é extremamente feio e vexatório para o torcedor vascaíno. E eu tô com o Pedrosa, não é porque tomou de 5-0 que eu vou mudar de opinião. O Fernando Diniz fez certo em poupar, tinha que poupar. Vocês dois deram a sua opinião aqui geral, na e tá semana. certo, porque a única chance de título, ou até mesmo dar um pouquinho de orgulho ao torcedor vascaíno, é agora, na semifinal da Copa do Brasil. Então, por mais que passe do Fluminense, que tem chance de acontecer, embora muita gente ache pouco provável, não tem nada sendo bem feito. Muita coisa precisa mudar. Repito, a Copa do Brasil não pode fazer com que o torcedor, até mesmo a diretoria do Vasco, ache que o trabalho foi bem feito. O trabalho não foi bem feito, porque está indo para a Copa Sul-Americana graças à Copa do Brasil. Porque na tabela, nem na Sul-Americana pegou essa vaguinha. E no sábado o time, como é que é? O Fla Kids? Fla Kids. O Fla Kids Comandado foi pelo até o Pivete. Maião enfrentar o Mirassol e foi um 3-3. O Flamengo marcou com os gols de Douglas Telles e 2 gols do Guilherme Gomes. É até o povo sem saber quem são a garotada, né, Venê? Pois é, mas são garotos que, assim, estão se apresentando para o torcedor. Inclusive, Fernanda, a gente não mencionou isso em nenhum momento aqui durante essa temporada. O Flamengo abriu mão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, não vai disputar essa competição, porque esses garotos aí vão iniciar a próxima temporada pelo elenco Carioca, profissional. né? Exatamente, pelo Campeonato Carioca. E são jogadores que, querendo ou não, já mostraram as suas credenciais ao técnico Felipe Luiz e até mesmo aos torcedores que gostam de acompanhar mais de perto. Por exemplo, o Guilherme, que fez 2 gols e um deles, um golaço, por sinal, é um jogador que o Felipe Luiz gosta bastante. O próprio Douglas Telles, em 2 jogos pelo elenco profissional, 2 gols, um jogador que o Felipe Luiz gosta muito, por ser um atacante com características que ele deseja. Joga pela beirada, pela ponta direita, mas de pé trocado, porque ele é canhoto. O Felipe Luiz gosta bastante dele. Ou seja, foram jogadores ali. O Iago, o zagueiro, que embora o Felipe Luiz não goste tanto pelas características, mas fez uma boa partida também. O Pablo Lúcio, para mim, esse jogador aí, o torcedor precisa ficar de olho. Primeiro volante, também joga de segundo volante e joga até de meia. E ele tem uma estatura que é muito boa também, jogada aérea. Então, assim, são jogadores que os torcedores que acompanham mais categoria de base estão cientes, mas que com certeza são jogadores que vão chamar ainda mais atenção. Gostei bastante também da partida do Alacian, chamando a responsabilidade, um jogador mais experiente, digamos assim, embora ainda tenha idade sub-20. Eu só não gostei de um jogador, que eu esperava mais dele, que é o Michael. Até entendo o contexto da partida, a falta de entrosamento, mas o que mais me chamou a atenção foi a própria postura. Ele, o jogador mais experiente, o que se espera desse jogador? Chamar a responsabilidade, tentar fazer uma jogada diferente, e ele errou tudo que tentou. Esse jogo mostrou, inclusive, que os garotos podem dar conta do recado na próxima temporada, no início da temporada, e mostrou que o Michael não tem condições de continuar no Flamengo em 2026. Às vezes é até ruim para a cabeça do jogador, né? Chegar no final da temporada, Pedrosa, e terminar desse jeito, né? Porque ele não viajou, né? Exato. Ainda tem isso, assim, ele teria uma oportunidade de viajar com o grupo, de fazer parte do grupo, de se sentir assim. Lógico que Na isso verdade, não... o Michael viajou no domingo. Não, eu tô falando que ele não viajou com o grupo, ou seja, ele é uma das últimas opções. Isso. Esse o recado que passa para ele. Então eu acho que o Michael, muito provavelmente em 2026, vai ter que buscar outro lugar para ele poder desempenhar seu futebol. Falar em não viajou, quem também mais não viajou? O Vinha? Dois jogadores não viajaram por opção técnica do Felipe Luiz. O Alan, volante, e o lateral esquerdo, Vinha. E é até bom a gente comentar isso, porque muito torcedor... Foi a pergunta que eu mais recebi nas últimas horas nas redes sociais. O que acontece com o Vinha? Ele teve algo pessoal com o Felipe Luiz? Teve alguma briga? Porque não é possível. É um jogador que não é utilizado pelo técnico Felipe Luiz, e eu vou trazer aquilo que eu tenho de apuração. 3 fatos. Primeiro, ele vem de 2 lesões extremamente graves. Ele passou por cirurgia, tal como o Pedro, só que ele ainda teve problema na fíbia também. Ou seja, agravou o problema. Segundo, o Felipe Luiz acompanha o dia a dia do Flamengo, os treinamentos. E no dia a dia e nos treinamentos, o Felipe Luiz entende que o Vinha está atrás do Alexandro, obviamente, por ser o titular, e está atrás também do Ayrton Lucas, embora muita gente não goste desse jogador. Terceiro, tem a questão física.
há um entendimento no Flamengo que ele está com muita massa muscular, tá um jogador muito pesado. E aí o Vinha, ele vai passar por um processo para poder melhorar a parte física dele pensando na próxima temporada. O Flamengo não pensa em negociar o Vinha, o Flamengo não pensa em não ter o Vinha para 2026, muito pelo contrário. O Flamengo deseja ter o Vinha, só que aí vai fazer um trabalho especial com esse jogador para melhorar a parte física dele. Em suma, o treinamento do Alexandro e do Ayrton Lucas é um treinamento melhor do que o do Vinha. Por isso ele não é muito utilizado. Até porque o Felipe Luiz levou 2 jogadores para a lateral esquerda. Não faz o menor sentido você levar o terceiro jogador também. Olha só, amanhã, nesta terça-feira, eu quero saber o confiômetro de Pedrosa para a Copa do Brasil. Calma, amigo. Calma. Quantos litros de água ele tem que beber agora? 5. 5? Por quê? Ah, porque tomou de 5 do Galo, pô. Veria, quando tá valendo, tá valendo, velho. Bebe água, gente. Assumam a responsabilidade. Bebam água. O Pedrosa vai beber quanto, Vinícius? Você falou? 5. Não troca o canal que a gente volta. Não troca, por favor. Nossa audiência tá linda. Vocês gostam, da resenha. Tá grande, eu vou mandar um beijo aqui da década de 90. No papel, tá? Né, Pardal? Parabéns pro Jorge. Jorge, o pior repórter... Ah, não vou ler isso. É isso mesmo? Ai, tadinho. O pior repórter do mundo, do Instagram. É isso. Ele adora assistir a gente. Um beijo pra ele. Ele não é o pior repórter do mundo. Para que não. E a Luciana Braga. Ela é irmã aqui do nosso Pardal. Tá fazendo aniversário. Um beijo, Lu. Feliz aniversário. Tem beijo, Veneza? Vou mandar um beijo pra Érica Moraes. Acertei, Ana? Érica Moraes. E mandar um abração pro Papatinho, produtor musical. Ah, eu adoro o Papatinho. Fala, nação rubro-negra, hoje trago notícias para vocês segundo informações do jornalista Antônio Carlos. Neymar pretende rescindir seu contrato com o Santos e acertar sua ida ao Flamengo para a temporada de 2026, colocando o clube carioca como prioridade absoluta em sua carreira. O jogador, que já declarou em diversas entrevistas o sonho de vestir o manto rubro-negro e jogar no Maracanã lotado, estaria decidido a iniciar um novo ciclo no futebol brasileiro justamente no Flamengo, onde acredita ter o ambiente mais competitivo e estruturado para brilhar novamente. A possibilidade de ter Neymar por uma temporada completa animou parte da diretoria e principalmente a torcida, que vê nessa movimentação um dos maiores capítulos da história recente do clube. Mas internamente ainda existem discussões importantes. O diretor José Botto já tinha demonstrado resistência quando surgiu a informação de que Neymar poderia vir apenas para o Super Mundial de Clubes, afirmando que o Flamengo não poderia ser um clube de passagem de grandes estrelas, mas sim um destino sólido. No entanto, a situação mudou completamente com o desejo de Neymar de rescindir com o Santos e assinar um contrato válido para toda a temporada de 2026. Felipe Luiz, técnico do Flamengo, ficou satisfeito ao saber que Neymar estaria disposto a vestir a camisa rubro-negra desde o início do próximo ano, já que ambos se conhecem bem da seleção brasileira, e Felipe acredita que Neymar pode elevar não apenas a qualidade técnica do time, mas também o nível competitivo e a confiança do elenco. Neymar, por sua vez, vê no Flamengo um projeto esportivo capaz de recolocá-lo no centro das competições mais importantes do mundo, com chances reais de disputar títulos e de retomar o protagonismo que sempre teve. Seu staff já teria avançado nas conversas com o clube e informado que a rescisão com o Santos deve acontecer de forma amigável, justamente para facilitar sua assinatura com o Flamengo assim que a janela de transferências permitir. A diretoria rubro-negra segue em reuniões internas para ajustar detalhes contratuais, valores salariais e questões de imagem, já que Neymar é uma das figuras de maior impacto do futebol mundial. O que você acha, torcedor? Gostaria do Neymar no nosso Mengão? Deixa aqui nos comentários sua opinião e compartilha esse vídeo com os amigos para não perder nenhuma novidade. Saudações rubro-negro.